Mas sabe, queridos, que o Senhor, Ele usa cada um de nós de uma forma específica. Existem lugares que eu não consigo entrar com o meu jeito. Por eu ser assim, né? Barulhenta, espalhafatosa, né? E existem lugares que você também não entra por causa do meu jeito, do seu jeito. Mas existem lugares específicos que só você consegue acessar. Então, você precisa se enxergar tão importante quanto o Senhor te vê. Talvez eu olhe para você e não veja tanta importância assim, ou não reconheça tanta importância assim, né? Talvez um líder, né? Talvez o próprio pastor, talvez ele não... Há uma unção sobre a vida do nosso pastor para reconhecer e tal. Mas o Senhor, Ele, desde que Ele te formou, desde o ventre da sua mãe, Ele já tinha um propósito específico para você, sabe? Ninguém está aqui no mundo a passeio. E quando a gente vai entender sobre o projeto de Deus, esse projeto lindo que é a salvação, aquilo que Ele já executou por nós, aquilo que Ele já fez naquela cruz, né, quando Ele enviou Jesus, quando Ele morreu por nós, quando Ele pagou o preço, esse plano de salvação, ele vai muito, mas muito além de ir para o céu. Ir para o céu faz parte, mas nós temos que viver nessa terra como salvo que somos, né? E para isso, esse evangelho ele nos alcançou. Esse evangelho ele trouxe para a gente a realidade de quem nós éramos, né? Como pecadores, sujos, vivendo no lamaçal do pecado, e nos trouxe para esse lugar de reconciliação, de santificação, justificados em Cristo. Para quê? Para que eu e você viéssemos para a igreja domingo com esse ar-condicionado delicioso? Também. Faz parte, mas tem muito mais, sabe? E a gente precisa desejar e pedir ao Senhor que Ele nos instrua. Senhor, o que é para eu fazer? Tem pessoas que vão alcançar nações, multidões. Nós estamos crendo nisso, né, na vida do Marcelinho. Nós cremos nisso, né? Que esse investimento que a igreja faz parte, que você faz parte, é para alcançar muitas vidas. A gente reconhece esse chamado sobre a vida dele. Mas talvez exista uma pessoa que só você pode alcançar, que o Senhor vai colocar diante de você. Então, nós precisamos estar atentos como igreja. Eu digo como igreja, porque apesar de hoje ser um culto de missões e a gente falar muito das questões evangelísticas, eu estou olhando aqui, né? A maioria, se não todos, somos igreja que estamos aqui. Então, a gente precisa despertar e ficar atento, porque o diabo ele sempre vai tentar nos distrair, né? Todo dia acontece alguma coisa, todo dia vem uma situação, acontecem situações para nos preocupar, às vezes uma enfermidade, né? Às vezes uma questão financeira, às vezes um desentendimento com alguém. Então, essas ocupações que vem sendo lançada e posta diante da gente, tira a gente do foco, deixa a gente vagaroso. Por quê? É muito difícil, né, a gente correr carregando um peso, né? Peso de uma enfermidade, peso de uma falta de perdão, peso de alguma circunstância que se levanta, às vezes, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Então, a gente fica vagaroso. Mas, nessa manhã, eu quero convidar você, e eu sei que o Espírito Santo ele deseja que a gente se olhe e realmente faça essa reflexão nos momentos de oração. E eu sei que você faz isso, de perguntar ao Senhor, o que é para eu fazer? O que eu posso fazer? E se você já faz alguma coisa, o que mais eu posso fazer? O Senhor é um Deus inesgotável, infinito. E essa plenitude, dessa imensidão de quem Deus é, o grande eu sou, ele habita dentro de nós. Então, ainda que a gente faça muita coisa, e para os olhos de algumas pessoas, nossa, você faz isso, você vai para tal lugar, você faz... A gente sabe que a gente pode sempre mais, porque é uma capacidade que vem dele. Então, a gente pode ir mais, a gente pode fazer mais. Então, eu sempre cito o que a Duda falou uma vez, o Evangelho, a gente conversando, ela falou, o Evangelho não é algo aquele de autoajuda. Ele precisa te confrontar, ele precisa te tirar desse lugar de conforto,
te confrontar mesmo a você ser esticado naquilo que você não consegue. Talvez se eu chegasse para uma pessoa hoje e falasse aqui, olha, eu tenho a minha profissão, sou cabeleireira, faço unha, aí eu vou chegar para uma pessoa que não é desse ramo e falar, olha, a partir de hoje você vai assumir lá o meu espaço. Você vai? Eu, Débora, não tenho uma capacidade natural para te capacitar a fazer aquilo que eu faço, mas o Senhor tem. Então, se o Senhor te colocar em situações que você naturalmente se olha e fala assim, eu não sei como é que vai ser isso, eu acho que essa capacidade, a gente às vezes pensa até que o Senhor se enganou, né? Acho que Deus se enganou, eu não sei. Mas existe uma graça, uma capacitação que vai te habilitar a fazer exatamente aquilo que o Senhor te instruiu. Sabe aquela percepção por dentro, aquela notícia, falar, às vezes eu tenho uma impressão, eu me vejo fazendo tal coisa, não desconsidere isso não, sabe? Não ignore isso. Talvez você fale, mas eu tenho X anos e eu não, até hoje eu pensei que eu ia ser, eu ia fazer e eu não fiz. Reaviva dentro de você o sonho e a esperança. Reaviva, sabe? Pergunta ao Senhor, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O meu avô, eu sempre falo do meu avô e da minha avó, né? Eu fui criado por eles. Ele falava, eu queria ter muito dinheiro, eu queria poder pegar assim um lugar para dar aula de graça, botar professores. E ele tem 90 anos, mas ele fala assim, eu peço a Deus para ele me dar a condição para realizar esse sonho. Glória a Deus. Eu olho para ele, ele me anima. Ele nem sabe o quanto ele me anima, como ele fala. Ele tem 90 anos, ele tem uma aposentadoria, não trabalha mais, mas ele fala que se pudesse, ele trabalharia. E o desejo que ele tem de poder ajudar algumas pessoas, além das que ele já ajuda. E eu falei para ele, vô, faz o que você pode fazer, o que está na sua mão hoje? E ele contou que tem uma moça que vende bala na estação, lá perto de onde ele passa, e ele sempre vai lá, aí fala assim, quanto é a sua bala? Aí a moça fala, R$2 o pacotinho. Aí ele fala assim, me dá R$10 de bala. Aí ela vai, separa 5 pacotinhos, entrega para ele. Aí ele paga os R$10. Aí ela pega os pacotinhos, ele pega os pacotinhos, bota de volta na banca da moça. E fala assim, compra quantos mais dá para comprar com esse? E aí ele fala, eu queria poder fazer mais por ela, um calor, ela ali vendendo a balinha. Eu falei assim, vô, o Senhor, ele vê a motivação do seu coração. Ainda que você nem consuma as balinhas que você vai lá, eu fico imaginando que quando ela vê, ela fala, vem o moço da balinha que não vai levar a balinha e vai me abençoar, né? E ele faz isso constantemente. Ele fala que é uma coisa que dá prazer para ele. Mas eu queria fazer mais. O que eu quero dizer com isso? Faça o que você pode, o quanto você pode. O Senhor sabe o quanto você pode. E aquilo que você ainda não pode, creia que o Senhor vai proporcionar a você para que você faça. A gente estava, eu não preparei isso para falar, mas na hora do ofertório aqui, eu fiquei constrangida, porque eu separei um valor e tive um pensamento a respeito do Marcelinho lá, e ideias que a gente fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou conseguir isso. A gente tem que agir em fé. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que você também, quando vê o Marcelinho, porque, assim, abençoar um missionário de fora é maravilhoso, mas a gente vê alguém que está saindo daqui, que está começando, e a gente vai ver as grandes coisas que o Senhor vai fazer através dele, é gratificante demais, né? Então, você olha para esse valor, igual ela falou, um aluguel de R$400. Eu não sei você, dentro do meu coração, eu falei, poxa, eu acho que eu conseguiria pagar esse aluguel sozinha. Sabe, brota aquela coisa dentro de você. O que é R$400, gente? R$400, como diz Igor, é troco, não é nada. Então, eu sei que esse desejo brota dentro do teu coração. E esse desejo é o quê? É o diabo? Te garanto que não é ele que quer fazer parte disso. Então, se você tem um desejo de fazer algo a mais, peça ao Senhor que Ele vai te capacitar, vai haver graça, favor e prosperidade. Porque o Senhor, Ele deseja que você prospere. Porque o reino depende da nossa prosperidade para a gente alcançar lugares que a gente ainda não chegou, pessoas que a gente não alcançou. A igreja de Cristo, ela precisa. Dinheiro não é maldição quando é administrado por um filho de Deus. Amém? Dito isto, aleluia. Então, queridos, abre para mim lá em Mateus 5:10.
Deus é bom, queridos, e o diabo só sabe mentir. É um derrotado, falido e mentiroso sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre tudo que ele tem dito. No final, ele sempre vai perder. Amém? Mateus 5:10. Bem-aventurado, ou seja, felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. O que é galardão? Recompensa. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Vós sois o sal da terra, e se o sal não for insípido, o que é insípido? Se ele for sem sabor, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, ou uma lâmpada, ou uma vela, uma lamparina, e se coloca no alqueire, debaixo de um cesto, tapado, coberto, mas no velador, ou seja, no pedestal, no lugar alto de destaque, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Amém. Sabe, essa passagem aqui de Mateus, ela está encorajando, né? Nos encorajando. Muitas das vezes a gente fala, nós aqui no Brasil, nós não conhecemos perseguição, né? Mas aqui quando ele fala, sofre injustiça, sofre perseguição por causa de mim, aí você pode pensar, mas eu não, pelo evangelho isso não está acontecendo. Mas você sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E o diabo, ele todos os dias, ele vem tentar nos perseguir, causar calúnia, difamar a nossa vida. E como isso acontece? Como é que eu sofro, né? Felizes que sofrem perseguição, injustiça. Como é que eu sofro por esse evangelho? Quando eu me coloco no lugar de renúncia. Porque muitas das vezes a gente vai pensar que é uma perseguição externa, mas a vida espiritual, as coisas espirituais, elas são mais reais do que as naturais. Nossos olhos não conseguem ver. E a Bíblia fala que nós nem suportaríamos, né? Muitos não suportariam. Então, essa afronta, essa perseguição, essa vida, às vezes, aflita que a gente... É por causa, às vezes, muitas das vezes, de uma renúncia. Quantas vezes, diante de mim e de você, existem propostas que poderiam mudar a nossa vida? Não é? Às vezes, no nosso trabalho, às vezes, na nossa escola, às vezes, um jeitinho, né? E quantas vezes eu preciso renunciar para que eu sofra ainda o dano da minha resistência, mas ali eu entro em defesa do evangelho, em defesa do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Então, eu estou dizendo a perseguição do próprio inimigo mesmo, contra a nossa vida, contra aquilo que ele coloca diante de nós. Porque, queridos, eu não sei você, o diabo, ele é um facilitador, no sentido quando ele quer que você caia, quando ele quer que você peque, quando ele quer que você saia dos propósitos que Deus tem para você, ele sempre vai estar diante de você. Ele sempre vai ter um banquete diante de você. Quantos de nós, no nosso trabalho, né, a gente que trabalha, a gente sabe que existem meios que vão facilitar, mas o final é trágico, é ruína. E aí eu preciso resistir a essa tentação para que eu, sendo afrontado pelo próprio inimigo, e às vezes ele passando as circunstâncias que vão facilitar a minha vida, eu me coloque no posicionamento para que eu dê bons frutos. E para que, como fala no final desse versículo, que diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz, fazendo o que? A diferença, brilhando mesmo.
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, quando eu renuncio àquilo que está diante de mim, que vai me causar dano, eu só não estou sendo uma pessoa legal. Eu estou glorificando o nome do meu Pai que está no céu. E esse é o evangelho que nós temos que viver, pregar e levar, para que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, para olharem para a Igreja de Cristo, elas não tenham mais aquela informação que muitos de nós já ouvimos. Ah, a minha vizinha é da igreja mais. Ah, o rapaz do meu trabalho é da igreja mais. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, eu estava perto de uma pessoa, ele recebeu um áudio, ele ligou o áudio e eu ouvi. E a pessoa falou, e é presbítero. Sabe? Isso é doloroso para a igreja. Eu não estou dizendo que nós não vamos, em algum momento, falhar. Mas a gente tem que ser rápido para corrigir. Por quê? Porque nós cremos que Jesus está voltando. Amém? Eu creio que pode ser a qualquer momento. Eu acordo, assim, confesso para você, todo dia quando eu abro o olho, eu acordo um pouco frustrada, porque eu falo, poxa, podia ter sido arrebatada dormindo e acordar já lá com o papai, né? Mas eu acordo, mais um dia, mas tá bom, Senhor, eis-me aqui, tal, a gente ora. Mas a gente tem que viver nessa expectativa. Eu estava até perguntando à Rebeca, existe uma frase que eu gosto, mas eu não sei replicar, que fala que a gente tem que viver como se ele voltasse a qualquer minuto, mas também viver como se fosse demorar muito tempo. Entendem? Tem uma frase que fala sobre isso, né? Então, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter sua vida natural, né? Correr atrás das coisas, mas, ao mesmo tempo, você não vai ficar preso nisso, porque a sua expectativa está no Senhor, na volta dele. E o que eu e você precisamos fazer nesse tempo, em que nós ainda estamos aqui, né? Levar em consideração as coisas de Cristo como prioridade. Buscar, de fato, primeiro o reino de Deus e as suas vontades, e aquilo que Ele tem para mim, e aquilo que eu preciso ser feito, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe, eu não paro de trabalhar, mas dentro de mim, a minha expectativa seria não trabalhar para viver somente para o Senhor. Esse é o eu, Débora, e eu sei que muitos aqui têm esse desejo, tenho esse desejo. As coisas, elas é muito satisfatório, né? O meu carro é mais antigo, então, tipo assim, se eu pudesse hoje comprar um carro novo e ele ligasse no estalo lá na chave, você ficar... É excelente, mas o meu coração não está nisso. O meu coração, às vezes, as pessoas falam assim, a pessoa aceitou Jesus, vem aqui, aí a gente se acaba de chorar. É teu parente? Não, nunca vi na vida. Mas a minha expectativa é que todos sejam salvos, que todas as pessoas sejam salvas, sabe? Então, o meu coração está nisso, não está mais... é bom comprar uma roupa, é bom comprar um perfume, é bom sim. Mas, sinceramente, o meu coração não está mais nisso, e nem quero que esteja mais, sabe? E esse é o desejo que nós temos que ter, viver, trabalhar, temos filho, mas o teu coração, o primeiro lugar, a primazia da sua vida, precisa ser o reino de Deus. Pessoas estão sendo atraídas por causa da unção que você carrega, por causa da presença que você carrega. As pessoas, às vezes as pessoas chegam para você e contam um monte de problemas, não é assim? Quem aqui escuta um monte de problema? Amém? Isso não é à toa, isso não é um acaso. É porque você tem a solução do problema que ela tem, que ela está vivendo. Você tem a resposta que o mundo precisa. Então, você é como um imã. É horrível falar, eu sou um imã de problema, misericórdia. Mas por quê? Porque esse problema não vai afetar a sua vida, mas quando ele chegar em você, ele cessa. Porque você tem a resposta, você tem a palavra, você tem a unção, você tem a graça, você tem o favor de Deus, você é um homem ou uma mulher de Deus que ora. O problema chega em você, você já determina, você já acaba, você já cancela, você já executa aquilo que é para executar. Então, é comum que nós estejamos diante de pessoas, nossa, parece que tem gente que só chega perto de mim para reclamar.
Eu que trabalho com a área da beleza, então, meu Deus do céu, eu penso em fazer psicologia para poder ver se eu consigo ajudar um pouco mais. Mas a gente tem o Espírito Santo. E se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem tudo o que precisa. Amém? Então, nós não podemos viver, queridos, um evangelho superficial. O que é superficial? É um evangelho vago, sem profundidade, um evangelho que só tem aparência, que se importa, que tem uma o que é superficial? Que tem uma importância reduzida, sabe? É aquela capa, né? Eu me visto como crente, eu falo como crente, eu venho para a igreja quinta, eu venho para a igreja domingo, eu dou glória a Deus e até escuto louvor em casa. Até escuto, só escuto música gospel. Mas eu não tenho profundidade. Eu não tenho interesse em dar aquela esticada, como eu falei no início, aquele de ser um pouco mais, de fazer um pouco mais, de ir um pouco além, sabe? Às vezes a gente é egoísta. Se a minha casa está bem, se o meu filho está bem, se meu marido está bem, e a gente fica naquele evangelho do umbigo, que só olha para o umbigo, né? Então, o Senhor, nessa manhã, e glória a Deus que a grande maioria, se não todos aqui, são crentes, são igreja, Ele quer despertar a gente para esse tempo de ir mais profundo, de não ficar nesse lugar vago, sabe? Nesse lugar onde está confortável, está bom, mas e aquilo mais? Eu ministrei aqui sobre os dons do Espírito, e naquele dia que eu ministrei sobre essas coisas, tá certo aqui esse trem? Não. Naquele dia que eu ministrei sobre aquelas coisas, eu fui tão tratada com o Senhor, eu fui esticada mesmo, sabe? Quando Ele fala sobre nós desejarmos os dons. Querido, sinceramente, não precisa responder, você tem desejado os dons? E se eu estou desejando dons, para que eu quero os dons? Para que eu apareça lá no YouTube, grande pregadora, que lê, que revela, que sapateia. Qual é a motivação para que eu me mova naquilo que Deus tem para mim? Então, sempre o evangelho, querido, é para o outro. O evangelho sempre é para o outro. Ele chegou a nós através de outros e agora ele vai partir de nós para o outro. Então, tudo que nós fazemos aqui como igreja, como corpo de Cristo, a gente tem que pensar que, ok, está tudo bem para mim, tá, e aí? Como é que está o seu vizinho? Como é que está aquele amigo do trabalho? Como está um irmão da igreja, que talvez ele está aqui todo domingo, mas ele está passando por uma estação, você não sabe nem o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de se importar com o outro e fazer com que esse evangelho avance fora dessas paredes. Mais do que isso aqui é maravilhoso. A unção que é disponibilizada nesse lugar, essa unção coletiva é poderosa, é necessária. É importantíssimo, mas tem muito mais para eu e para você fazermos lá fora. Amém? Então, a gente tem que sair dessa área de conforto, de comodidade, que me serve, que me cabe, que não me incomoda. Eu sempre falo do presídio, porque é onde eu sirvo fora daqui, e tem dias que eu vou para o presídio, que eu acordo de manhã, que eu falo, meu Deus, é em Bangu, que a gente vai lá, é quentinho, né? Alguém que conhece como é quentinho lá? Dentro do presídio, então, é um pouquinho mais quentinho, né? E não é confortável. Não é uma coisa que eu falo, vou para o presídio hoje, que delícia. Blusa aqui, calça lá, tudo tapado, botão até aqui, né? Porque nós estamos representando o reino, a gente tem que ir de forma decente. Não é confortável. Não, confortável, é confortável? É gostoso? É igual ir para a praia. Não sei se eu vou para a praia, se vou para o presídio. Não, prefiro ir para o presídio. Não é confortável, querido. Mas eu sei o que o Senhor está fazendo naquele lugar. Nós sabemos quantas vidas têm sido impactadas pela palavra que tem chegado lá. Existe uma equipe, existe equipe de intercessão, pessoas que oram 24 horas sem cessar. E os resultados, né, que vão chegando, vão trazendo para a gente o refrigério que a gente não tem quando está lá. Mas quando a gente vê pessoas transformadas, a gente participa de um casamento de alguém que saiu de lá, um casamento lindo que eu participei, tive a honra de poder participar. Então, você
é confortável. E eu estou falando de algo que eu estou vivendo, mas tem muito mais. Tem hospitais, tem asilos, tem a rua. Quantas vezes a gente passa por morador de rua e a gente olha, ai, misericórdia. Eu falo por mim, às vezes eu olho, eu confesso que eu sou um pouco diferente, né? Porque eu tenho coragem, de vez em quando, a gente parou no posto de gasolina e já os abastecendo, eu fui comprar uma coca. Aí fui. Aí, quando lá perto da Mangueira, né? Lá embaixo, na Tijuca. Aí, quando eu estou saindo com a coca, meu pãozinho de queijo, eu só estava com dinheiro para comprar aquilo naquele momento, o dinheiro de abastecer, a gente ia voltar para casa. Quando eu estou saindo, um rapaz todo cheio de pano e tal, barbudo, aí ele olhou para mim, moça, eu falei, oi. Aí ele, pô, não podia pagar um negócio para mim, não, que eu estou cheio de sede. E já eu lá abastecendo. Aí eu olhei para ele assim, olhei para o meu copo, olhei para o meu pão. Só que eu estava com fome, de verdade. Eu falei, olha, eu vou te falar vou ser bem sincera para você, eu não tenho dinheiro para pagar um para você, não, e também não vou te dar o meu, porque eu estou com fome. Mas eu posso dividir com você, você quer? Aí ele falou, quero. Aí eu voltei lá dentro, peguei um copo, abri o negócio, ficamos lá, batendo um papo, lanchando, e já eu no carro, já eu assim, ó, dentro do carro. E eu comecei a conversar com aquele rapaz, ele era usuário. Aí eu falei assim, você é usuário de drogas? Ele falou, eu sou. Eu falei, mas você não está drogado agora, né? Ele falou, não estou. E quando eu comecei a olhar para ele com um semblante bem sujo, né? Eu vi que ele era jovem, parecia mais velho, mas ele era jovem. E aí eu falei para ele assim, por que você está vivendo assim? Você quer me contar um pouquinho da sua história? E ele começou a falar que ele teve um problema familiar, e aí ele foi para as ruas e se envolveu com drogas, e ele nem do Rio de Janeiro ele era, e que ele nem tinha condições de voltar caso ele quisesse, que ele já tinha ido a alguns centros de recuperação, mas que ele acabava voltando por causa do vício. E aí eu falei um pouquinho do amor de Deus para ele, e eu orei por ele, perguntei para ele se podia dar um abraço nele, e Gelson no carro assim, ó. Eu olhava para o Gelson e ficava assim, ó. E a minha vontade, quer dizer, é trazer para minha casa. A minha vontade, sinceramente, eu já me vi cortando aquele cabelo dele, fazendo aquela unha, dando um banho, esfregando. A minha vontade. O que eu quero dizer? Nossa, Débora, você é demais. Você vai para o presídio, você abraça o cracudo. Que legal. Não é sobre mim, querido, não é sobre mim. Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que fazem até muito mais do que eu e não falam, e glória a Deus por isso. Mas eu estou querendo incentivar você a ter esse olhar de Cristo pelas pessoas. Porque existem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sendo massacradas pelo diabo na rua, sabe? Esse rapaz é um rapaz jovem, ele tinha até um pouquinho de sotaque, ele falou de onde que ele era. E um rapaz inteligente, quando ele começou a conversar, você via que ele não era uma pessoa ignorante, que não sabia falar, falava bem, sabe? E eu fui e falei para ele assim, olha, eu não posso fazer mais do que isso agora que eu estou fazendo por você, mas eu conheço alguém que pode. E eu vou orar por você. Sabe, queridos, eu não sei, mas dentro do meu coração, eu nunca mais parei de pensar nesse rapaz. E é engraçado que eu ando na rua olhando os cracudos para ver se eu encontro ele. Quando eu passo por lá, eu fico olhando que o rosto dele, para mim, ficou bem firmado na minha memória. E eu creio no poder que a palavra tem para transformar a vida dele, ainda que eu não trouxesse ele para minha casa. Mas eu comecei a orar a partir daquele dia que eu encontrei com ele. Senhor, envia alguém que pode fazer mais do que eu faço. Envia, Senhor, alguém que vai olhar para ele com um olhar de compaixão e vai tirar, porque eu vi no olho dele o desejo, que ele não queria só a minha coca e o meu pão de queijo. Ele estava com fome e sede da palavra. E não foi um acaso, Jailson, ir parar. A sua vida, querido, não é um acaso. A nossa vida, os lugares que nós passamos, nós somos um agente poderoso do poder de Deus. Nós somos aquele que manifestamos o evangelho onde a gente passa. Então, seja no mercado, seja na farmácia, seja aonde você estiver, fica atento. O Senhor quer usar você. Às vezes, um olhar mais atencioso.
A gente passa, a vida é corrida. A gente passa, tem alguém no chão. A gente passa para lá, tem uma outra pessoa ali. E todo lugar que a gente vai tem algum morador de rua. Não é comum essas pessoas estarem nessas condições. O sangue de Jesus é precioso demais para que pessoas estejam vivendo. Ele morreu na cruz por essas pessoas. Então, quando eu olho, quando eu passo e eu vejo um morador de rua, ainda que eu não pare, eu preciso sentir uma compaixão. Você precisamos olhar para essa pessoa e falar assim, Senhor, o que eu poderia fazer? Eu já parei uma vez na passarela ali da estação de São Cristóvão, né? Ali por onde eu trabalhava na Tijuca mesmo, tinha um rapaz sentado com muitas feridas na perna e ele pedindo dinheiro. E as pessoas paravam, até davam dinheiro para ele. E naquele dia estava um sol, aquela passarela fica quente demais. E eu parei e me ajoelhei do lado dele. E aí, né, orei, falei do Senhor com ele. E, sabe, eu fico pensando quantas pessoas talvez nunca ouviram falar do Senhor. Quantas pessoas... Porque como a gente está aqui exposto a essa palavra, a gente acha que todo mundo já ouviu, alguém já falou, já pregou. Mas quando eu falei com esse senhor, ele falou para mim que nunca tinha ouvido falar de Cristo, como eu estava falando para ele. As coisas que eu falei para ele falou assim... Nossa, mas você está falando... assim, eu sei que tem igreja. Eu já até fui na igreja porque me levaram para um culto, eu jantei lá, mas você fala de Jesus com uma intimidade. Ele falou, você fala de Jesus com uma intimidade. Então, a gente precisa apresentar esse Jesus de intimidade para essas pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa. Talvez você não vá levar para casa, como eu não levei. A vontade é levar para casa? A minha vontade é. Minha vontade é levar para casa. O Senhor sabe que essa é a minha vontade. Mas não importa, você vai semear uma palavra e ela vai germinar no coração dela, e outro vai vir regar, e outro vai colher, e outro vai cuidar. E nós precisamos viver em movimento. Nós somos um corpo e nós estamos vivos, amém? A vida de Deus está dentro de nós. Nós temos uma vida, um poder, dunamis. Poder que explode, que rompe, que faz coisas extraordinárias. Então, nessa manhã, que a gente pense sobre isso, quantas pessoas, porque a gente tem as nossas demandas, a gente tem situações para resolver na nossa vida, na nossa casa, mas quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, quando a gente olha para Paulo, né? Nosso irmão Paulo, quando a gente olha para tantos homens e mulheres de Deus, missionários, que a gente, quando a irmã Ana Maria, ela conta, né, as situações que ela passa, eu não sei você, mas eu olho para mim e falo, meu Deus, eu não faço nada. O que eu faço é nada diante disso tudo, diante de tantas coisas para fazer. Então, que a gente tenha realmente esse desejo de fazer mais. Amém? Aleluia. Lá em João 4,13, você pode abrir para mim? Vocês estão tão quietinhos. Eu falo rápido, né, irmãos? Eu estou tentando melhorar nesse negócio aí. Eu fui me escutar, meu Deus, eu falei, Jesus, eu pareço uma metralhadora, gospel. Ai, ai. João 4,13 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Sabe essa história da mulher samaritana, né, que foi ao poço, amém? Todos aqui conhecem? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela como uma fonte que salta para a vida eterna. Sabe, essa passagem da mulher samaritana, ela vem trazer para a gente uma consciência de que as pessoas no mundo, elas estão buscando se saciar com as coisas desse mundo. Aquela mulher, ela foi no poço, ela estava ali para buscar uma água natural, e Jesus fala para ela, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E é essa palavra, é esse evangelho que vai preencher a vida das pessoas, que preencheu as nossas vidas e que vai preencher a vida daqueles que estão lá fora. É a água que sacia a sede, porque o mundo ele vai se envolver em festa, em
festas mundanas, ok? A gente também faz festa, mas entenda o que eu estou falando. Vai se distrair com as coisas desse mundo, tentando suprir uma saciedade que só a água da vida vai dar. Só a água da palavra vai saciar. Só aquilo que vem da fonte verdadeira pode saciar. Eu não sei você, mas sabe quando você está com sede, você está num lugar que não tem água, aí você vai, bebe suco, bebe refrigerante, bebe tudo que tem, mas você sente aquela necessidade, só o que vai matar a sede mesmo é um copo cheio de água? É sobre isso. No reino espiritual é sobre isso. As pessoas elas estão usando drogas, elas estão se ocupando com diversões que não edificam, em lugares que podem trazer prejuízo para a vida delas, tentando ocupar um lugar aonde só a água vai matar essa sede. Só a água que eu e você carregamos, porque agora Jesus ele confiou a nós esse ministério, o ministério da reconciliação, o ministério que foi confiado à igreja. Então, quem produz essa água? Da onde jorra essa água? Da minha e da sua vida. Somos nós que fornecemos essa água, somos nós que fazemos, que vamos matar a sede daqueles que estão em busca daquilo que eles se ocupam com tantas outras coisas, mas que só a verdadeira água, a água da fonte, da vida, que vai jorrar de nós e alcançar o outro, que vai matar essa sede. Então, às vezes as pessoas estão ocupadas demais nesse mundo, parece que estão bem. Quantas pessoas eu conheço que estão bem? Você olha para a pessoa, está bem, mas na verdade elas estão secas. Elas não têm a água da vida, elas não estão nem vivas. Elas precisam reconhecer Jesus, elas precisam nascer de novo. E nós é que vamos levar essa água e saciar a sede do mundo. Porque de nós jorra essa água. Nós agora somos a fonte. A fonte que era Jesus, que é Jesus, veio habitar dentro de nós. E a gente começa a jorrar essa água. Palavras, resposta, oração. Nós somos a água que tem a continuação de Cristo, aquela que no ministério do Espírito Santo vai jorrar para o mundo palavra de salvação, palavra de cura, palavra de libertação. Nós carregamos essa fonte, nós somos essa fonte. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos anunciar Jesus, nós vamos fazer o ID. Sabe, queridos, quando você deixar, Ele vai te usar. Do jeito que você é, da forma que você é. Deus, Ele não usa cópia. Ele é um Deus criador. Você foi criado. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém com o seu DNA. Então, quando você deixar, Deus, Ele vai usar você sim. Ele vai usar você. Sabe, se você que está aqui conhece Jesus, você precisa contar para o mundo quem Ele é. Se você conhece Jesus, você precisa mostrar para as pessoas quem Jesus é. Você precisa levar Jesus. Aí você pode dizer, eu sou tímida, eu não falo. Deus vai te usar do seu jeitinho, uma atitude, às vezes uma forma de você, no seu trabalho, alguma função que foi te dada, que ninguém faz como você. Eu estava atendendo uma irmã aqui, e ela estava contando que ela tentou sair do trabalho, e o patrão dela não deixou ela sair do trabalho, e ainda aumentou o salário dela para que ela não saísse. Isso é o quê? Isso é evangelho. Às vezes ela não abriu a boca, não citou um versículo, mas ela faz no trabalho dela aquilo que outra pessoa não faz igual. E essa pessoa reconhece. Amém? Essa pessoa reconhece. Então, ela é mais quietinha, ela não é falante como eu, mas ela está levando o evangelho. Naquela casa onde ela está trabalhando, aquele patrão reconhece o serviço dela. Então, a gente precisa, de fato, ser reconhecido. Sabe, você precisa fazer falta nos lugares que você sai. Quando você sai de um trabalho, quando você sai de um curso, quando você sai de algum lugar, você precisa fazer falta. As pessoas precisam pensar, poxa, se a Dulce estivesse aqui, ela faria diferente, porque o jeito dela fazer é tão diferente, não é?
ela resolveria isso de uma forma... Ela é diferente, né? Se Lu tivesse aqui, com certeza ela já tinha dado um jeito nisso. Poxa, faz tanta falta. Nossa, lembra aquela irmã aqui no trabalho? Estava tudo meio agitado, ela sempre tinha uma palavra de Deus, e em algum momento ela até orava. Faz uma falta, né? Você precisa fazer essa falta. As pessoas precisam sentir falta de você. Por quê? Porque você é demais, você é incrível. Sim, você é. Mas porque você carrega o Todo-Poderoso dentro de você. Você precisa fazer falta. Amém? As pessoas precisam querer pagar mais para ficar com você onde você está. Amém? Aleluia. Lá em Marcos 16:15, não precisa abrir, diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para quem? Para todos nós, igreja. Amém? Paulo diz assim, lá em Atos dos Apóstolos 20, Atos 20, 22. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é tão bom. Tão bom. Paulo sofreu algumas coisas, né, irmãos? Quando eu olho para Paulo, depois de Jesus, é claro, o maior exemplo é Jesus, mas eu vejo, e quantos outros homens, né, que nós temos relatados na palavra, eu fico constrangida. Diz assim, Atos 20, 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Oh, aleluia! Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O Senhor mandava Paulo para os lugares, nem sei o que o Senhor vai fazer lá. O que eu sei é que tem prisões. Que sei que eu vou sofrer, que eu vou apanhar. Será que nós estamos prontos para isso? Vou para aquele lugar lá, mas ali vou sofrer. Mas ele fala, mas de nada faço questão, no 24. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Ele vai para a prisão, para a tribulação, com alegria. Cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho. Que testemunho lindo nós podemos dar quando, por causa desse evangelho, a gente sofre. Às vezes, queridos, nós temos carne, a gente habita nesse corpo, né? Temos as nossas emoções que, às vezes, balançam a nossa vida. Mas, você vê, tem feito dias quentes, não é? A gente está aqui, nesse momento, no conforto do ar. Se a luz falta e o ar desliga, o calor deixa a gente incomodadíssimo. Talvez a palavra vai até passar um pouco despercebida, porque o desconforto vai fazer com que a gente se desligue da palavra. E Paulo estava pronto para obedecer a Deus, sem nem saber o que era para fazer, seguindo as instruções daquilo que o Senhor ia dando conforme vinha. Ele tinha certeza que ele ia passar perseguição e tribulação, mas ele estava alegre, contanto que o evangelho fosse pregado. E é essa consciência de quem nós somos, do evangelho que carregamos, independente do que eu vou sentir, do que eu vou passar, do que eu vou sofrer, porque a gente vive no Brasil um evangelho muito confortável, mas a gente pode fazer mais, observando essa inspiração de Paulo para nós. Lá em Filipenses 2,13 diz assim, Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Tanto querer como efetuar. Deus, ele é tão maravilhoso, a graça dele é tão plena, que até o querer não vem de você próprio. Aleluia. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo.
Então, tanto o desejo de querer fazer e o de fazer, é Ele quem nos capacita. E para você fazer a diferença, não se contaminar com o pecado, não se contaminar com essas coisas do mundo, para fazer a diferença no meio de uma geração corrupta, numa geração pecaminosa, uma geração que se deixa levar por qualquer coisa. Eu e você dizendo não, como um luzeiro no meio de tudo apagado, o negócio todo escuro, tudo cinza, tudo um lugar de tribulação, de treva. E você como um grande luzeiro ali, resplandecendo no meio do pecado, no meio de todas as circunstâncias que o mundo está oferecendo. Você como um grande luzeiro. Você consegue se ver, querido, como esse farol. Você é esse farol, esse luzeiro, colocado mesmo em lugares de destaque, promoções. Eu declaro em nome de Jesus, os filhos de Deus nesse lugar sendo promovidos como destaque. As pessoas olhando para você e não entendendo como é que você chegou nesse lugar. Por que você foi promovido? Por que o seu salário foi aumentado? Por que você passou a liderar esse departamento no seu trabalho? Por quê? Porque você é um luzeiro. Você faz a diferença, é para ficar em destaque mesmo. Você não vai ficar escondidinho. A sua vida vai resplandecer o Senhor. Amém? Lá em Isaías 1,18 diz assim, ó: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Ainda, querido, que até a meia hora atrás alguma coisa estava te aprisionando, alguma situação estava deixando você embaraçado, ou você olha para você mesmo e nem consegue ver a capacidade que o próprio Senhor depositou dentro de você. A palavra diz que se você quiser ouvir e obedecer, você vai comer o melhor do céu, dessa terra. Então, essa promessa não é só uma promessa de salvação, que você vai para o céu e você vai ficar lá no céu, nas nuvens. Não, isso é maravilhoso, nós vamos todos. Mas é uma promessa de comer o melhor dessa? Então, você vai comer o melhor aqui. Uma vida de prosperidade aqui, uma vida de santidade aqui, uma vida de saúde aqui, uma vida de felicidade aqui, uma vida onde você põe a mão dá certo, onde você pisa prospera, aqui. Se quiserdes e me ouvirdes e obedecer, existe uma condição para você, para aquilo que já está pronto. Você vai comer o melhor dessa terra, amém? O Senhor sempre coloca diante de nós escolhas, sempre. Quem enfia o pé na porta? Satanás. Ele entra sem você dar nem licença para ele. Mas o Senhor não. Ele coloca diante de você a escolha. O que você quer? Está pronto. O sangue dele já foi derramado. Você já foi justificado. Você já está na região celestiais. Tudo está pronto. Está diante de você. O que eu e você precisamos? Obedecer. Obedecer, às vezes é dolorido porque às vezes é necessário renúncias em algumas áreas da nossa vida. Mas se me ouvirdes, se me ouvirdes e obedeceres, vocês comerão o melhor dessa terra. Lá em Deuteronômio diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. O Senhor sempre dá a escolha. A bênção e a maldição. E ele ainda te dá um conselho. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Você, pai, que está aqui nessa noite, você, homem de Deus, você que talvez não seja pai, mas é o chefe da sua família, escolha a vida para que viva bem. Tu é só... Ah, Débora, por que você falou só o pai e a mãe não? Porque você é o cabeça, você é o mais responsável, você é aquele que o Senhor confiou as coisas maiores, para que a sua esposa ou os seus filhos que estão sobre uma missão que está sobre a sua vida, desfrute daquilo que Deus tem através de você. Tome um posicionamento.
Todos os dias você vai precisar escolher. Todos os dias vai estar diante de você o bem e o mal. O bem e o mal, todos os dias. Para que você vai fazer essa escolha? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém, queridos? Aleluia. Ministério de Música. Eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. Eu creio não, eu tenho a certeza, a convicção. Eu estou experimentando disso. Coisas que eram impossível para minha profissão no mês de janeiro e fevereiro estão acontecendo. E se você abrir a minha conta bancária aqui, vai até querer ofertar. Mas quem me supre é o Senhor. Quem nos supre é o Senhor. E se você passar no nosso negócio, né, onde eu e a Rebeca a gente trabalha, você fala, nossa, uau. Mas se você passa por lá e você olhar, eu quero que você, quando olhar, você levante seus olhos ao céu e glorifique a Deus e fale, só podia ser Deus. Eu estou dando o meu exemplo porque é o que eu estou vivendo. Todos os dias eu sou surpreendida com a bondade de Deus. Deus coloca pessoas. Deus usou uma pessoa que nem é cristão. O marido de uma irmã aqui. E ele falou para mim assim, ele é espírita. E ele falou para mim, Débora, Deus mandou te ajudar. Deus mandou te ajudar. Eu estava com uma questão de como é que vai colocar o ar, como é que vai fazer, como é que vai ser. E aí ele foi e falou assim, faz o seguinte, vê qual você quer fazer. E outra coisa, tem tudo na minha casa, não precisa comprar nada. Deus mandou te ajudar. Deus vai mandar pessoas para te ajudar, querido. Peça a Ele aquilo que você precisa. Se coloca na vontade dEle. O que você precisa? Às vezes a gente fala com todo mundo. Às vezes a gente fala com todo mundo e a gente não fala para Deus. Fala para Deus o que você precisa. Mas quando as circunstâncias chegarem, você vai precisar escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal. Porque aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, você só vai usufruir se você estiver no caminho que Ele tem para você. Se a sua escolha for diferente do bem, se você escolher o mal, você não vai usufruir daquilo que Deus tem para você nessa terra. Não fica mais perdido, distraído. Diz não para o pecado, diz não para aquilo que o diabo tem levantado de mentira sobre a sua vida. Existe sim uma capacidade em Deus para a gente viver uma vida de santidade, sem negociar. É possível, porque é Ele mesmo quem faz isso em nós. Como Ele disse, o querer e o efetuar, é Ele mesmo quem coloca esse desejo em nosso coração. Nessa noite, queridos, você pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, toda honra.